Olá, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas sobre como atravessar um momento de novos comportamentos, tá? Acho que isso pode te ajudar bastante. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adultos sobreviventes de traumas infantis e do resgate da criança interior, uma terapia breve. Bem, toda quarta-feira eu trago um assunto recorrente de consultório que os meus seguidores votam lá no Instagram, no @Thaís_Tosati, toda segunda-feira. E esse é um assunto muito recorrente, que é fazer uma mudança de comportamento e não se preparar para isso e levar um susto com as coisas que começam a acontecer, especialmente nas 2 primeiras semanas. Esse é o período crítico, tá? Então, primeira coisa, você decidiu que quer parar com um determinado comportamento, sei lá, de repente o comportamento que você vai parar, vou dar falar uma coisa bem simples, tá? Parar de ficar pedindo desculpa toda hora. Desculpa, 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 desculpa. Tem gente que faz isso muito, né? Ela entendeu, viu isso ali na terapia e falou, opa, entendi, agora eu vou parar, eu quero parar com esse comportamento. Como é que você precisa se preparar? Primeira coisa, faz um mapeamento de lugares, pessoas e situações que você pediu desculpas, que você percebe que quando você tá, quando você vai, com quem você fala e encontra, isso brota, assim, pula na sua frente, é automático. Faz um mapeamento disso e aí evita o comportamento, evita ir nesses lugares, falar com essas pessoas, olhar para essas coisas, tá? Eu vou ampliar isso aqui porque pode ser que o seu comportamento não seja pedir desculpa, seja uma outra coisa e vai ser importante falar dessas outras coisas, que é assim. Quando você está mapeando lugares, pessoas e situações que faz você voltar num comportamento antigo que você não quer ter mais, às vezes vai ser importante você silenciar redes sociais, grupos. Pode ser que tem grupos que você frequentava presencialmente, vai ser importante você não ir por um tempo. Ou grupos, de repente até no WhatsApp mesmo, fotos, lembranças. E aí, nesse momento, é bem importante você desativar, bloquear, pausar, parar de seguir, silenciar. Hoje, com as tecnologias das redes sociais, tem muitas opções para você não ver coisas, né? Então, aproveite disso. Pode ser também que seja importante para você não ouvir determinadas músicas, não assistir determinados filmes, vídeos. Isso tudo pode ser importante. Como é que você vai saber? Mapeando. Esse comportamento que você não quer mais repetir e você quer construir um novo, quais são os lugares que você se viu tendo esse comportamento? Com quais pessoas? Em quais situações? Mapeia isso. E ver o que é possível você pausar, parar, desligar, apagar, seja lá o que você vai fazer. Tá bem? Segunda coisa que você precisa se preparar nessas primeiras 2 semanas, que é o período crítico, quando você quer parar com um comportamento disfuncional, é o sono. Isto é inegociável. Haja o que hajar. Você vai ter uma rotina de sono onde você acorda e dorme todos os dias no mesmo horário. Você já tem os seus exercícios de higiene do sono. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o vídeo aqui para você poder aprender, caso você não saiba, e coloque em prática. Por quê? Porque no período de 2 primeiras semanas para uma mudança de comportamento, as chances de você acordar no meio da noite, de você ter pensamentos intrusivos, de você ter pesadelos, ter um sono mais frágil, aumenta significativamente. Mas se você cuida dessa rotina, o seu risco diminui. Então você já sabe que as 2 primeiras semanas vai aumentar a chance do seu sono ficar bagunçado. Portanto, isto é inegociável, porque se você negociar com o sono e ficar suscetível à alteração dos distúrbios de sono que você pode ter nessas primeiras 2 semanas,
vai começar um efeito dominó. Vai afetar todas as outras áreas e aí vai ficar muito difícil manter um novo comportamento e não recair no antigo. Tá bem? Terceira coisa que você vai precisar cuidar e que também é inegociável: alimentação saudável. Por quê? Porque nas primeiras 2 semanas, quando você para um comportamento disfuncional, as suas chances de ter recaídas com alimentos, especialmente doces, aumenta absurdamente. Então, se você estiver atento e atenta para cuidar dessa alimentação, se você vai reservar um dia para preparar os alimentos, se você compra alimentos saudáveis, você vai saber que você está numa zona de risco. Essas 2 primeiras semanas precisa ter um cuidado mais dedicado, tá? E se por acaso você recair em alguma compulsão alimentar, em algum alimento que te faz muito mal e você, recaiu nessas 2 primeiras semanas, pega esse produto, esse alimento e come de frente para uma parede branca. Sim, sem celular, sem música, fica completamente concentrado, concentrada, comendo esse alimento e olhando para a parede branca. Por quê? Porque isso vai evitar que você tenha distrações e fica fora do presente. Não faça aquilo com consciência. Recaiu? Então recai direito. Recai com consciência, com presença. Tá bem? Outra coisa que você precisa priorizar nessas primeiras 2 semanas: atividades físicas. Isto é inegociável também. Por quê? Porque quando você mantém as atividades físicas nessas primeiras 2 semanas, além de você ter a sua atenção no momento onde você está fazendo a atividade física, isso te tira de distrações possíveis no celular, redes sociais, compulsão alimentar, uso de substâncias. Então, a atividade física é um momento que você está dedicado, fora todo o processo de químico que vai rolando ali no seu corpo e que você vai sentir um bem-estar enorme. E é o que eu chamo de investimento de energia de alta qualidade. Se você está com as suas atividades físicas em dia, e isso está diretamente ligado com a alimentação saudável, com o sono e até mesmo o primeiro item, né, que é mapear os lugares, pessoas e situações. Por quê? Porque quando você tem uma energia de qualidade, como a atividade física nos proporciona, a sua concentração, a sua memória, tudo funciona melhor. Se você dormiu bem, você, em geral, vai se alimentar bem e você vai manter as atividades físicas. Isso tudo é em geral, é uma engrenagem que ela só funciona se tudo isso estiver muito alinhado. Porque se você não fizer atividade física, se alimentar mal, em geral, você vai dormir mal. Um desses 3 pilares que você não cuidar vai afetar o próximo, fora outras coisas. Então, a atividade física é muito importante para você, nessas primeiras 2 semanas de mudança de comportamento emocional, se manter firme no seu propósito. A quinta coisa, que é muito importante, é a rotina dos exercícios de autorregulação emocional. E aí, o que te regula emocionalmente? É prestar atenção na respiração? É caminhar? É fazer algum tipo de meditação? É ouvir algum tipo de música, oração, mantra? É segurar alguma coisa gelada? É lavar o rosto com água fria? O que te regula emocionalmente? É o exercício? Eu já ensinei esse exercício aqui, que é o 5, 4, 3, 2, 1 adaptado do Mindfulness. Porque no Mindfulness é 5 coisas que você vê, ouve, toca, cheira, escuta. E eu fiz uma versão simplificada da minha cabeça, que eu mesma apliquei comigo, que é, por exemplo, eu estou na rua ou em algum lugar e eu começo a falar: agora eu vou procurar 5 coisas de cor vermelha.
4 coisas de cor amarela, 3 azuis, 2 verdes, 1 branca, e eu vou falando em voz alta ou mentalmente. A porta, a blusa, a chave, a luminária, e vou me concentrando. Isso me ajuda a estar no momento presente, tá? Mas você precisa saber o que te ajuda a se regular emocionalmente. Quando você encontra esse exercício, você precisa ter uma rotina. Mesmo não estando desregulado, faça o exercício que te regula, ou os exercícios, para quando vier uma desregulação emocional, você está com isso de bate-pronto, você já automatizou. Tá? E se por acaso você não lembrar de nenhum exercício e está desregulado, liga para o 188 ou mande chat ou e-mail. Eles têm essas 3 opções durante 24 horas, 7 dias por semana. É um serviço gratuito, anônimo, que está disponível para te dar apoio emocional. Por favor, utilize isso caso você esteja desregulado emocionalmente e não lembrou de colocar em prática algum exercício de autorregulação emocional. Tá bem? E a sexta, e não menos importante, é: durante essas 2 primeiras semanas, procure estar em grupos de ajuda. Qual grupo de ajuda que você conhece? Você conhece uma reunião de 12 passos? Eu sempre recomendo Codependentes Anônimos, porque, para mim, é o grupo de 12 passos mais acessível que existe. Você vai entrar lá no grupo do Telegram ou no site, está lá o link do Zoom e a senha. Você entra onde você estiver, porque é uma reunião online, você não precisa se identificar se não quiser, e você escuta a literatura que está sendo estudada, você escuta a partilha, você está num ambiente de pessoas em recuperação. E Coda, especificamente, está se recuperando de comportamentos ligados aos relacionamentos, à codependência emocional. Então, pode ser interessante. Ou, de repente, você conhece algum grupo que você se sente acolhido, seguro, revitalizado. De repente, é um grupo de meditação, é um grupo de oração, ou tem um centro espírita perto da sua casa, que você não é espírita, mas você sabe que dá paz espiritual. E aí você vai lá e para você está ótimo. Pode ser uma missa, pode ser qualquer grupo que você se sinta acolhido, seguro e revitalizado. Isso é que importa, é o que você sente. E se você não conhece nenhum grupo, se abra para conhecer. Recomendo fortemente Codependentes Anônimos. Tem outros grupos de 12 passos, que é possível você assistir reunião mesmo não sendo membro, tá bem? Bem, e aí você vai, depois dessas 2 semanas, fazendo tudo isso aqui bonitinho, fazer uma revisão. E aí? O que deu certo? O que não deu certo? O que precisa de ajuste? Tem alguma coisa que eu vou acrescentar? Tem alguma coisa que eu vou tirar? Tem alguma coisa que eu vou manter? O que vai ser? Monta o seu plano para as próximas 2 semanas. Por quê? Porque as 2 próximas semanas, se você não teve recaída nas 2 primeiras semanas, você vai começar a experimentar um bem-estar. Já não tem mais as complicações de sono, o mal-estar, o risco ali de ter alguma compulsão, alguma recaída. E se você teve recaída, volte a fazer a preparação para mais 2 semanas. Não precisa desistir, não tem que desistir, tá? Agora, é importante você saber, porque esse protocolo das 4 semanas é um protocolo usado para questões de abstinência. Ah, Thaís, mas eu não uso droga. Que bom. Mas se você tem comportamento disfuncional, o comportamento disfuncional pode funcionar no nosso corpo como uma dependência de substância também, tá? Então, quando você para de fazer um determinado comportamento, se compromete com isso, o seu corpo vai reagir. É natural isso acontecer. Por isso que é tão importante você se preparar, entender que essas coisas já vão dar bagunça ali nas 2 primeiras semanas, aí você não assusta e fala, ah, tá. Eu não trouxe todas as coisas, tem outras, como, por exemplo, dores físicas. Você pode ter pensamentos do tipo, é uma bobagem isso que eu estou fazendo, nada a ver. Tudo isso é sintoma de abstinência, tá bem? Então,
Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Conta para mim se você tem outras coisas que você se prepara quando você quer parar com um comportamento disfuncional. O que funcionou, o que não funcionou. Se você sabia dessa preparação, já fez alguma coisa parecida, me conta aqui nos comentários. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo de psicoeducação. Na quarta, ao meio-dia, assuntos recorrentes de consultório, votado pelos meus seguidores. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e o algoritmo entregar para mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.